Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos encontramos para aprender um pouquinho mais sobre o mundo espiritual. Quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal, que compartilharam os vídeos. Meu muito obrigado. Muito bem, o vídeo de hoje vai buscar aprofundar um pouquinho mais a visão do mundo espiritual, principalmente no que diz respeito aos anjos e demônios, segundo nossas crenças. Muito bem, então, o tema do vídeo de hoje será a visão espiritual dos anjos e demônios. Este vídeo irá tratar brevemente sobre a origem da crença dos anjos e fazer um contraponto entre a visão tradicional da Igreja sobre anjos e demônios e a visão da doutrina dos espíritos sobre anjos e demônios. Iremos aproveitar para fazer um breve estudo sobre algumas questões do Livro dos Espíritos, do livro Céu e Inferno e o livro, a obra A Gênese, de Allan Kardec. Gostaria de colocar aqui um ponto importante sobre esta apresentação, no que tange à Igreja, onde irei colocar aqui alguns pontos a respeito dos dogmas da Igreja, as dogmáticas da Igreja. Em nenhum momento eu afirmo neste vídeo de que a Igreja de nosso querido Papa Francisco esteja sendo uma doutrina ou negativa ou ruim para quem quer que seja. Muito pelo contrário. Ou seja, nós temos da doutrina dos espíritos, da doutrina espírita, a maior consideração por esta Igreja secular, que trouxe tantos benefícios, que trouxe tanto auxílio à humanidade, aos seres humanos no seu processo evolutivo. Muito bem. Quero alertar por primeiro no que diz respeito à partição dos vídeos, ou seja, a nossa apresentação será dividida em partes, como eu coloquei naquele vídeo curtinho que eu postei, informando sobre esta alteração que eu acredito ficar mais confortável para todos. Então, acredito eu que será essa apresentação dividida em 3 períodos, em 3 momentos, cada um lançado sempre aos sábados, às 14 horas. Muito bem, então vamos falar um pouquinho agora sobre a doutrina dos anjos decaídos, que a gente sempre, desde criança, ouve falar sobre os anjos decaídos, não é? Eu vou trazer alguma parte aqui que está inscrita lá no livro, na obra A Gênese, no seu capítulo 9, de Allan Kardec, que diz assim: no início se utilizava muito para tratar sobre estes seres celestiais, seres espirituais, se falava normalmente como gênio, não é? Se falava sobre gênio. Então nós falávamos um bom gênio, um gênio mau, não é? Um mau gênio. Nós sempre falávamos sobre gênio, era assim que se falava na época. Bem mais tarde, substituiu-se a palavra gênio para anjo. Então começou a se mudar de gênio para anjo. Então a palavra anjo, ela tem muitas acepções, aonde nós falamos também da mesma forma que gênio, nós falamos anjo bom, um mau anjo, o anjo de luz, anjo das trevas, não é assim? Então, na verdade, anjo significa simplesmente espírito. Olha só, essa palavra agora já nos traz assim a força desta apresentação. Gostaria que quem está começando a assistir essa apresentação, que assista os 3 vídeos, as 3 partes, para poder complementar. São 3 partes que formam uma única apresentação. Muito bem, ainda na obra A Gênese, segundo Allan Kardec, os anjos não são seres fora da humanidade. Porque uma das coisas que se coloca é que os anjos, eles não fazem parte da humanidade, não é um ser humano, o anjo não é um ser humano, é isso que se fala. E que foram criados já perfeitos, e não imperfeitos como nós, como seres humanos, que eles são então fora da humanidade, não são seres humanos e são perfeitos. Mas segundo os espíritos, não é? O que acontece? Na verdade, na obra A Gênese, Allan Kardec coloca, através, não é,
com essas informações do plano espiritual, que assessorou Kardec, coloca que eles chegaram à perfeição pelos seus esforços. Ou seja, através do seu esforço diário, foram angariando méritos como todas as criaturas. Ou seja, os anjos foram criados por Deus simples e ignorantes. Essa é a colocação da doutrina dos espíritos. Essa é a orientação dos espíritos que assessoraram Allan Kardec. Então, todas as criaturas foram criadas simples e ignorantes e, por seu esforço, começaram a galgar méritos, não é? Foram evoluindo. É assim que funciona. E aí vamos perceber que essa escalada atinge também aos anjos, que nós falamos anjos. Então a gente ainda já, aí a partir daí a gente já vai começando a perceber um contraponto nessa situação. Muito bem. Segundo a doutrina da Igreja, não é? Está aqui mais uma vez, coloco aqui que de forma alguma, qualquer tipo de desconsideração pela nossa Igreja do Papa Francisco. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios, ou gênios, ou anjos, foram criados bons e tornaram-se maus pela sua desobediência a Deus, desobediência às leis de Deus, às leis divinas. E aí então se tornaram anjos decaídos. Essa é a colocação tradicional que a gente aprende desde criança. Quem frequentou catecismo, não é? Sabe isso desde criança. Então, eles foram colocados por Deus no alto dessa escala e de lá, através de rebeldia, desobediência, caíram. Aí caíram. Então, segundo o que acontece? Segundo a doutrina dos espíritos, eles são espíritos imperfeitos. Ou seja, existem os espíritos que alcançaram a perfeição e existem espíritos que ainda se mantêm conectados, ou seja, nas suas más atitudes, nos maus pensamentos, querendo prejudicar aos outros. São espíritos imperfeitos, mas que, através de uma mudança de atitude, eles irão melhorar. Olha aí a boa notícia e já quebra aquela ideia de eternidade. Ou seja, os anjos, segundo a Igreja, os anjos foram criados eternamente para o bem, já perfeitos, e os demônios foram criados já, ou seja, depois de decaídos, serão eternamente do mal. Então são demônios para sempre. Então a doutrina dos espíritos vem orientar que não é assim. Ou seja, de acordo com o esforço de cada um, nós podemos melhorar. E esses espíritos imperfeitos, eles irão melhorar, não ficarão maus para a eternidade. E essa, como eu coloquei aqui no rodapé, é a grande resposta lógica que nos traz a doutrina dos espíritos. Muito bem, vamos agora iniciar um breve estudo sobre o Livro dos Espíritos, editado por Allan Kardec, em Paris, a 18 de abril de 1857. Ele é dividido em questões, em perguntas e respostas. Vamos para essa questão de número 128. O que é que pergunta? Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, querubins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos que há? Ou seja, eles são uma categoria diferente dos outros espíritos? A resposta é não. São espíritos puros, estão nos mais altos graus da escalada e reúnem todas as perfeições. Então existem os espíritos ainda que estão imperfeitos, impuros, ou seja, nesse crescente, aprendendo ainda, buscando através da sua mudança de atitudes, seguindo as leis, no caso aqui os princípios cristãos, vão buscando se aperfeiçoar. E existem aqueles que já galgaram grandes, ou seja, uma hierarquia, uma estatura moral bastante elevada, não é? Eu gostaria aqui de colocar uma observação nessa situação sobre perfeições. Então, os espíritos elevados, os quais chamamos de anjos, já atingiram a perfeição relativa. Não é? Lembra dos outros vídeos que eu falei? Perfeição relativa, porque perfeição absoluta apenas
Deus. Então, na verdade, eles, através do seu esforço pessoal, não é? Galgaram todos os degraus e atingiram uma escalada de perfeição relativa. Então, eles são espíritos puros relativamente. Porque puro, ou seja, eternamente bom, perfeito, não é? Todos os atributos de nosso Pai maior, de nosso Deus. A questão seguinte, questão de 129, de número 129. Os anjos percorreram todos os graus da escalada evolutiva? Olha, essa pergunta, ela já se responde. Eles percorreram todos os degraus, é a resposta. Mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais rápido, ou seja, se esforçaram e chegaram a essa escalada mais rápido. Outros levaram um tempo mais ou menos longo para chegar a esta perfeição relativa. Então nós vamos perceber que nem todos chegam na mesma velocidade. Assim como aqui na Terra, nós encarnados, tem pessoas que já lutam consigo mesmo para serem seres humanos melhores a cada dia, e tem outros que não, que ainda estão muito distante de serem guiados pelas suas consciências. São guiados, em verdade, pelo seu ego. Lembram os outros vídeos? Ou seja, seguindo o seu ego, as paixões, as suas chagas, as suas imperfeições. Por isso eles vão ficando mais atrasadinhos. E quem já segue a sua consciência, esse acelera o seu caminho no rumo de ser um ser humano melhor a cada dia, que é o que a gente sempre prega, que todos nós possamos lutar para crescermos em humanidade e crescermos cada vez mais como seres humanos melhores. Questão de número 131. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Ou seja, demônios. Lá vivem demônios. Este é um demônio. Existe demônios nesse sentido que se dá a palavra? Resposta. Se houvesse demônios, seriam obras de Deus. Não é verdade? E eu ainda coloquei aqui uma observação. Não foi Deus o Criador de tudo e de todos? Então, se houvesse demônios, como nós colocamos, esses demônios foram criados por Deus e castigados, mantidos eternamente nesta condição. Olha, como a lógica nos chama de que tem alguma coisa que não está assim se encaixando bem de acordo com o que a gente vem falando aqui nos estudos destas apresentações e sequência que tenho feito. Muito bem. Deus não seria justo e bom por ter feito seres eternamente devotados ao mal e eternamente infelizes? Deus seria justo? Deus seria bom? Olha os atributos de Deus: justiça e bondade, amor, sabedoria, não é? Como é que ele iria criar seres eternamente dedicados ao mal? Então, se há demônios, olha a continuação da resposta da questão 131 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Se há demônios, é no vosso mundo inferior e em outros semelhantes ao vosso. Ou seja, lembra daquela colocação do Mestre Jesus? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então nós podemos colocar aqui, há muitas dimensões, há muitos planetas, não é? Ou seja, em cada um desses locais diferentes, existem situações onde que cada um deles pode buscar a sua evolução. E nenhum deles há presença de uma situação eterna de mal. Em nenhum deles. Então nós vamos perceber que Deus jamais vai ser mal e vingativo. Na verdade, mal e vingativa é a personalidade, a mentalidade de muitos homens. Por isso que fala, somente no vosso mundo inferior e de semelhantes ao vosso, ou seja, mundos atrasados, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que é o que, como nós chamamos, de acordo com a doutrina dos espíritos, o nosso planeta Terra. Muito bem, eu gostaria aqui rapidamente de colocar também essa questão sobre diabo. Não é? Quando a gente fala esse nome, tem muita gente que até se benze, não é? Oh meu Deus, não gosto de falar essa palavra, tão
tanto que ela nos atinge. E muitas vezes se fala assim, como se o diabo fosse um ser eterno, eternamente voltada ao mal e, digamos assim, com poderes quase que totais. Poderes de mexer na terra, mexer na humanidade, mexer na natureza, ou seja, com grande poder. Mas daí a gente vai puxando através da lógica e vai percebendo o seguinte: se há uma criatura com o mesmo poder que Deus, então o nosso Deus não é único. Então a lógica nos diz, opa, tem coisa estranha, porque nós sabemos que Deus é único, universal. E outra coisa, se o diabo não tem esse mesmo poder, então ele foi criado, ele não é incriado, assim como Deus é incriado, sempre existiu. Então, se o diabo tivesse esses poderes todos, que muitos creem, ele seria um ser de poder e incriado, não é? E se ele não foi incriado, ele foi criado por quem? Por Deus, que criou tudo e a todos. E como é que Deus iria criar uma criatura, um ser de tamanho poder eternamente voltada ao mal? Mais uma vez nós iríamos nos deparar com a nossa lógica que fala os princípios de Deus: bondade, amor, não é? Caridade, a misericórdia por todos nós, seus filhos. Então nós vamos perceber que a lógica nos mostra que não se encaixam essas ideias, essas filosofias, essas crenças no diabo, um ser incriado e eternamente ao mal. Muito bem, vamos retornar aqui então ao Livro dos Espíritos. Na questão 489, o que ela nos diz? Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para protegê-lo? Olha só que pergunta interessante, não é? Há espíritos que se ligam a um indivíduo, a uma pessoa encarnada, em particular, para protegê-lo? Resposta: sim, o irmão espiritual é o que chamais de bom espírito ou bom gênio. Olha só, que está ali junto, né? Auxiliando nas jornadas, o espírito protetor familiar que está junto da família, não é? Olha como a gente vai evoluindo na hierarquia dos bons espíritos. A próxima questão, 490. O que se deve entender por anjo da guarda? Que é o que, acredito eu, muitos já estavam pensando agora sobre esse anjo protetor, esse espírito protetor, o anjo da guarda, que é a próxima questão que pergunta. E a resposta: o espírito protetor de uma ordem elevada. Então, o anjo da guarda, ele é um espírito, já de uma ordem mais elevada, com uma perfeição já relativa e que tem capacidade de orientar e de auxiliar aquele seu tutelado, não é? Ou seja, aquele ser encarnado que está aqui lutando nas suas dificuldades diárias, e esse nosso tutor espiritual tem plenas condições de nos auxiliar, de nos inspirar. Muito bem. Gostaria então de colocar aqui, como eu falei, logo no início dessa apresentação, dessa primeira parte, que ela seria dividida em partes. Então, quero encerrar aqui essa primeira etapa, deixando assim essa ideia da importância de assistir às 3 etapas, às 3 partes, para poder ter o complemento desta apresentação. Qualquer tipo de sugestão, crítica, um comentário, por favor, coloquem no vídeo lá naquela parte de comentários, sugestões, críticas, que isso é muito importante para que eu possa dar seguimento em alguma alteração, ou seja, que esses vídeos realmente possam ser úteis e que também, como eu falei lá naquele vídeo sobre alteração dos vídeos, das apresentações, que ele possa ficar mais confortável e respeitando o tempo de cada um. Então, quero agradecer por terem assistido a essa primeira parte e rogar ao Mestre Jesus que nos ampare com a sua luz, com a sua paz a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.